Alô pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arjoane Zeferino Salim, diretamente de Moçambique, para quem é novo aqui no canal, né? Então, todos que são novos no canal estão bem-vindos. E, na verdade, que Deus abençoe todos vocês que se inscreveram no canal. Este é o nosso canal maravilhoso, canal que vai poder nos fazer pensar de um modo diferente. Então, peço a todos vocês que curtem os nossos vídeos até o final, porque deste modo você vai ter moral da história ou do conteúdo que nós estamos a tratar. Então aí pessoal, né? Hoje eu estou uma vez com um tema muito essencial, um tema de interesse social, porque na verdade este tema pode salvar a vida das pessoas no mundo inteiro. Eu estou falando de suicídio, não é? Eu quero contar uma história realmente que aconteceu com a minha família, porque eu enfrentei uma grande luta, né? Quando meu falecido irmão estava sofrendo de depressão, e uma depressão que levou ele a suicidar-se, né? Então, por isto, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem melhor o que nós devemos fazer para poder ajudar aos irmãos que sofrem de depressão no mundo inteiro. Vai ter um pensar diferente, vai ter novas ideias até conseguir salvar vidas no caso de uma depressão e alguém está pensando em se suicidar-se. E todos que têm essa mentalidade e ideia de querer suicidar, por favor, acompanhe esse vídeo até o final. Então, eu tive um irmão, né? Um irmão legítimo, chamava-se de Lídio Zeferino Salim, e eu sou Arjoane Zeferino Salim. Isso foi no final do ano passado, né? Quando a depressão dele cada vez mais estava a subir. O que acontece? Ele caiu doente, né? Caiu doente por um tempo. Eu levei-lo para o hospital, fizemos alguns exames. Então ele foi obrigado a fazer o tratamento, né? O tratamento de TAF. Para quem fez medicina, eu creio que percebo o que é TAF. Agora, o que acontece? Geralmente ele, como era viciado em bebidas alcoólicas, também assim como o consumo de tabaco. Este foi um dos fatores que fez com que ele chegasse ao ponto de cometer o suicídio, não é? Então, eu quero dizer que a todos que vão assistir esse vídeo, vocês precisam ter muito cuidado com as pessoas que são depressivas, pessoas que sofrem de depressão. Então, o que acontece? Ele tinha que abandonar o tratamento e começou a beber demasiado. E isto influenciou bastante com que a depressão dele aumentasse. Então, ele abandona o tratamento e fica bebendo por aí. Não seria facilmente de parar de consumir bebidas alcoólicas ou drogas, porque, na verdade, ele estava fazendo aquilo há bastante tempo. Então, a partir daquele dia, na verdade, o cenário começou a agravar-se cada vez mais. Ele chegou a um certo momento, começou a pensar em morrer, né? Ele fez a primeira tentativa tomando veneno, né? Aqui chamamos de Ratex, né? O Ratex é um veneno a qual nós usamos para poder eliminarmos ratos dentro da casa, né? Colocando uma alimentação que o rato gosta e misturando, colocando dentro da casa. Então, os ratos veem como é aquela alimentação e acaba morrendo. Ele tinha que comprar aquele comprimido e ingeriu, né? Quando ingere aquele comprimido, geralmente eu tinha que ser chamado para poder intervir no caso. Eu estava no meu trabalho e de repente meu telefone tocou e corri e alguém me informou, aliás, que o seu irmão havia ingerido veneno. Eu cheguei lá de modo que eu pudesse salvá-lo, né? Levei-lo para o hospital e, graças a Deus, ele salvou naquele dia. Foi entubado e foi removido todo o veneno que estava lá e, na verdade, sobreviveu. Mas a parte emocional dele, na verdade, parecia que havia um déficit, né? Ele não estava bem psicologicamente. Então, na verdade, isso foi muito complicado. E de seguida, eu levei para certas igrejas, na verdade, para mais oração. E
lutei bastante para a recuperação dele, mas não chegou a dar certo porque ele ainda voltava a beber. A situação começou agravando cada vez mais. Então, na verdade, eu tentei reunir a minha família, alguns irmãos legítimos, do modo que a gente pudéssemos apoiar a ele. Mas quando eu contasse a história dele, ninguém precisava ouvir ou apoiar neste irmão. Minha mãe ligou para mim dizendo que o seu irmão está muito agressivo, que eu tinha que comparecer lá para poder intervir no caso. Então a distância onde eu estava era provavelmente a 7 quilômetros, né? E isto é que fez que as coisas fossem mais complicadas. Então a minha mãe ligou primeiramente para o meu irmão mais velho, né? Informando que o nosso irmão estava muito agressivo naquele dia, precisava de uma intervenção. E meu irmão, como não interessava no caso desse nosso irmão, e o que acontece, ele disse que não, eu não posso aparecer lá porque estou trabalhando, e além disso eu não quero saber o caso dele. Então a minha mãe, quando liga para mim me informando da situação, de que seu irmão, a gente estava almoçando, de repente ele levantou e bateu na televisão, e como a televisão estava ligada, daí houve um curto-circuito, houve uma explosão, e daí todo mundo começaram a fugir para fora, né? E nós saímos para fora, ele está lá dentro, e de repente trancou a porta e não soubemos o que está acontecendo lá dentro. E na verdade eu tinha que criar todo um mecanismo de andar em grande velocidade para que eu, do modo, chegasse com tempo naquele local. E amarrou sobre o barulho da casa. Felizmente ele apoiou-se numa cadeira e chutou a cadeira e ele perdeu a vida. Aí pessoal, eu estou num cemitério local, né? Esta mata que vocês veem é um cemitério onde descansam os restos mortais do meu irmão, não é? Então eu quero já mostrar a campa, né? O túmulo dele, onde ele descansa, só por causa de suicídio, né? Eu diria também por falta de amor familiar para poder apoiar a este irmão que acabou se suicidando, né? Então eu quero para que este vídeo possa mudar o pensar das pessoas da comunidade em geral, não é? De que nós devemos sempre apoiarmos as pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de problemas sociais. Se for possível, lute por eles para que abandone o mundo de vícios e muito mais. Então, vamos ver para onde descansam os restos mortais. Meu irmão mais novo, né? Muito triste. Aí, pessoal, essa é a campa, né? Onde descansam os restos mortais do meu irmão caçula, que morreu por suicídio. Eu quero que este vídeo sirva como uma lição a todos que vão assistir. Se vocês têm um irmão que sofre de depressão, por favor, abracem-o nele. Eu creio que se a gente uníssemos e tentar ajudar esse meu irmão, ele não chegaria ao ponto de suicidar-se. Então ele descansa nesse lugar, a paz da sua alma. Portanto, estamos com uma irmã aqui para sabermos mais sobre relação ao nosso tema. Irmã, tudo bem? Obrigada. Qual é seu nome, irmã? Nilza Simão José. Nilza. É Nilza, né? E sabes, no último momento, os casos de suicídio têm aumentado. Então, o que você tem a dizer para as pessoas que pensam em suicidar-se? Primeiramente, dizer que suicídio não é uma saída para nós jovens, principalmente. É dizer também quando há problema, ele vezes aproximarmos aos adultos para conversarmos, desabafarmos, do que pegar um medicamento, tomar ou me enforcar. Isso não é uma saída nenhuma, nem uma resolução de nenhum problema. Muito obrigado. Então, qual é a palavra-chave que você tem para a família a qual tem uma pessoa que sofre de depressão? Vamos supor que alguém tentou se suicidar-se pela primeira vez, então a pessoa foi salva. O que você tem a deixar para a familiar em relação a esta pessoa que tentou se matar? Dizer que a família sempre tem que estar mais próxima, unida com aquela pessoa, ajudar para os problemas que aquela pessoa passa, ou se resolver, conversar, haver mais diálogo, porque sabemos que quem tenta se suicidar, né, estando sozinho, no canto, pode estar com aquela mente, aqueles pensamentos de novo, porque não experimentar de novo.
Então, para evitar esse tipo de problema, conversarmos, estar mais próximo com a pessoa, já distrair a mente da pessoa, isso ajuda com que a pessoa que sofre de uma depressão seja aliviada. Momentos, o número de casos de suicídio tem aumentado muito. Então eu gostaria de saber de ti o que você tem a dizer para as pessoas que estão a pensar se suicidar-se nesse momento. De facto, o número de suicídio nos últimos dias tem aumentado. Para mim, quero para comentar o porquê ou o que posso fazer. O que tem a dizer para as pessoas que têm essa mentalidade? Para as pessoas que têm essa mentalidade, que pensam melhor, pior quando forem o pais de criança, então não pensem nisso, não pensem em se matar, porque, vamos dar um exemplo, quando você morre, então uma pessoa é assemelhada a uma galinha, quando uma galinha morre, automaticamente deixa pintainhos e a qualquer momento uma águia pode chegar e levá-los e todos vão acabar. Então este ato, esta prática não é boa, é melhor que deixe. Então se pensarem em se suicidar, é só pegar um copo de água, beber. Pessoal, então em relação à comunidade, qual é o papel da comunidade em relação a essa pessoa que quer se matar? É difícil, porque quando acontece assim, a comunidade, algumas vezes acontece quando a comunidade, né? Então, esse ato acontece algumas vezes quando a pessoa está sozinha. Então, a pessoa entra no seu quarto, então, se calhar por frustração, desgaste, falta de dinheiro, pobreza, traições, são coisas que ajudam para que as pessoas se matem em linguagem geral. Então, a comunidade, neste caso, é difícil participar, mas pronto, porque algumas vezes, às vezes, deparamos alguém já se matou. Era um bom vizinho, sempre acompanhamos esse relatório no funeral. Era um bom vizinho, um bom jovem, uma boa senhora. Mas já aconteceu. Então, para os que ficam, aqueles que vão, já foram. Então, nós que ficamos, então não optemos por essa prática. É má. Então, vamos ser mais vigilantes, eduquemos nossos filhos, eduquemos nossos amigos, muito mais que os que bebem. Então, os que jogam a viatória, conhece aquele jogo de azar. Conheço. Não façam isso. Então, opte pelas boas práticas e pronto, assim o fazer, então você chegou longe. Muito obrigado.